Hoje daremos início ao tema Dons do Espírito, que ficamos para último falar sobre dom de inspiração ou vocais, que vamos estar falando sobre 3 pontos: de profecia, dom de variedade de línguas e interpretação de línguas. E que possamos aqui aprender um com os outros, estar buscando mais conhecimento, tá ok? Claro, já deixa a sua Bíblia aberta para que possamos estar totalmente desbaseando em texto bíblico. Mas antes de começar, antes de falar sobre cada dom, eu gostaria de trazer algo para os irmãos. Eu já fiz isso aqui e eu gostaria de pedir a participação dos irmãos para um detalhezinho. Gente, eu vou pedir para que mais os novatos me respondam. Aí sim, eu vou pedir para que você abra o seu fone para estar falando. Bem, todo mundo sabe que eu gosto de um café. E aí eu pergunto, o que tem aqui? Alguém sabe dizer? Pode abrir nessa xícara. O que tem? Ousa alguém falar? Café. Café. Bem, não é café. E por que eu quero trazer essa ilustração? Gente, porque muito se vê uma ação que parece ser o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. E quando o que parece ser verdade é tão nítido, se não tivermos o discernimento, o dom da palavra, dom do conhecimento, você não consegue detectar o que é o Espírito e o que não é o Espírito. E agora eu quero perguntar novamente para os irmãos. O que pode ser isso aqui? Chá. Ah, Tem certeza que é chá? tá aí o negócio, a coisinha pendurada como chá. Os brasileiros conhecem na xícara como café e chá que serve. Eu, pelo menos, né? Muito boa, irmã Ruth. O brasileiro, o crente, conhece o pentecostalismo como se fosse uma ação espiritual. Mas sabemos que, nesse tempo de agora, muitas coisas que têm acontecido não têm nada do Espírito Santo. Muitos movimentos que têm sido enxertados no nosso tempo, respondendo, esse daqui realmente é um chá. O outro também. Mas muitas vezes as pessoas se enganam. Eu poderia botar óleo aqui para simular que fosse um chá e botasse o sachêzinho aqui, simulando que fosse o chá. Esse é uma das coisas que eu gostaria de que vocês se atentassem. Na semana passada, falamos sobre o dom de revelação, aonde que o dom da revelação ele precisa ter uma palavra de conhecimento. Tem pessoas que têm o dom de conhecimento, o dom de sabedoria e dom de discernimento de espírito. E essas palavras, elas muito se completam. Isso é o dom de revelação. E ainda falamos sobre o dom de poder, que ele também é constituído por 3 ali, que é a fé, a cura, dom de cura e operação de milagres. E hoje vamos estar falando
sobre os dons de inspiração ou vocais, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Muito cuidado quando alguém profetiza, quando alguém fala, e muitas das vezes usa como se fosse do Espírito Santo. Todos os dons, eles se complementam. Se você for buscar profecia, busca também variedade de línguas. Se você vai buscar variedade de língua, busque também a interpretação de língua. E se você tem os dons de inspiração, busque também os dons de poder. Se você tem os dons de poder, busque os dons de revelação, para que seja completo na sua vida e que você não seja levado por uma falsa sabedoria, uma falsa teologia, e para que você esteja enraizado na rocha, que é Cristo. Esteja buscando um evangelho vivo e genuíno. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos dar sequência aí. E, primeiramente, vamos estar falando sobre o dom de profecia. E é um dom muito procurado hoje em dia. Um dom que todo mundo é profeta, todo mundo quer ser profeta. Então, vamos lá. O dom de profecia, ela não é uma mensagem simplesmente para A ou para B. Vamos lá. Tem profecia que eu posso estar falando para uma pessoa ou outra, mas o dom de profecia, primeiramente, é uma mensagem de Deus. Ela é uma mensagem de Deus. Para quê? Para edificação, para exortação e para consolação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3 e 4. Quem pode estar lendo para mim? Mas o que profetiza fala aos homens, mas para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Perfeito. Exatamente. O que profetiza, ele profetiza a igreja. E aí tem algo importante para estarmos falando aqui. A profecia, quando ela é falada para alguém específico, ela tem os seus cuidados, ela precisa continuar sendo divina, mas, vamos dizer, num lugar aonde tem uma reunião de pessoas cultuando. Ela não pode sair da ordem do culto. Uma vez que a palavra está sendo falada, você não pode ficar levantando e vai lá e profetiza para um e profetiza para outro, porque você vai estar desorganizando a liturgia do culto. E uma coisa importante, a não ser que Deus tome o profeta para falar naquele momento ali. E esta palavra, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, ela é para a igreja. Você não interrompe uma pregação para falar para uma pessoa específica. Você não interrompe a palavra de Deus para chegar e eu vou entregar para a irmãzinha ali. Não. Quando é para a igreja, entenda, quando a profecia é para a igreja, pode ser até parar ali a hora da pregação. Por quê? É para a edificação da igreja. Ou uma exortação. Eu já vi muito isso acontecer. Uma exortação para uma pessoa específica que é
o líder, o pastor ou alguém que esteja falando, e isso continua ainda edificando a igreja. Porque quando fala para alguém que está ministrando, ou seja, para conserto, ou seja, para confirmação, então edifica a igreja. Certo? Compreendidos aí? O dom de profecia não deve tomar lugar da palavra. Continua em Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Quem pode ler? Estamos em Coríntios, gente. Só mudar um capítulo a menos. E o versículo 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, desaparecerá. Porque em parte conheceremos e em partes profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Isto é, as profecias cessarão. Em Provérbios, eu fugiu aqui, vai falar sobre a profecia. Quando falta profecia, o povo Se corrompe. Mas o homem que é instruído na palavra, ele não cai facilmente. Isso quer dizer, vamos lá, vamos mexer no nosso tempo agora. Por que há um problema em ser só profecia? É errado ter profecia na igreja? Não. Errado é quando eu sigo só profecia. Porque a maior profecia é a palavra. Ela não cessa. Ela não para. A palavra, ela tem uma fonte inesgotável e aonde vai nos revelar passado, presente e o futuro. E quando você não está pautado na palavra, você fica caçando quem possa trazer algo, uma profecia nova para você, uma revelação nova para você. Mas quando você é enxertado, ligado na palavra, você já tem a profecia falando com você dentro da Bíblia. Mas não é isso que eu quero me atentar. Vamos seguir. E a palavra é o nosso único guia infalível. Porém, as profecias devem ser julgadas. Abram em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Devemos ter um cuidado com a profecia falada para as nossas vidas, ou até mesmo para a igreja, para que não possamos ser levados por uma profecia que não veio de Deus. Júnior, existe profecia que não vem de Deus? Sim. São os falsos profetas. Tem pessoas que vão profetizar coisa que Deus não falou para ser profetizado. Vão falar algo que vai vir do seu próprio coração e não é coisa de Deus. Alguém abriu em 1 Pedro, capítulo 1, versículo... Por favor. Escolhidos de acordo com a pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes seja multiplicadas. Não deixem de procurar ser instruído na palavra para que você não seja enganado com as profecias. Vamos lá, novamente. Sabemos que hoje a sensação, a febre, o momento são de pessoas que estão falando e até mesmo impondo a algumas pessoas
por serem profetas. E quando você vai ver, as profecias não é sobre um povo, não é para uma igreja, não é para... É sempre para bens materiais, sempre para uma vida próspera, sempre não há mais uma profecia, e aí você já coloca um pé atrás. Quando é a maioria da profecia é porque Deus vai te dar isso, é porque Deus vai fazer isso, é porque Deus vai... Nunca é uma profecia nos aproximando de Deus, mas sim trazendo mais sobre o meu eu, o meu benefício próprio. Vamos para a terceira, para a segunda, que é a variedade de línguas. Pastor, eu gostaria de falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa nos dons de profecia? Boa noite a todos, graças e paz. Sobre essa questão da hora da liturgia do culto, cai muito bem o que diz a palavra de Deus, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. As pessoas acham que se não entregar naquele momento, a unção vai embora. Não, nada disso. Você tem que ter o equilíbrio. E os irmãos têm que entender, pastor, me permita, que sempre quem terá a primazia do culto é a palavra. Porque a palavra é a maior profecia. O dom de profecia ele é caracterizado não só para predições do futuro ou outras coisas, mas a profecia também está relacionada, é ligada à ministração da palavra. Então, entre um dom em que a pessoa, a questão do dom, que a pessoa tem como dom de profecia para entregar algo para alguém, ele pode e deve esperar depois que a palavra de Deus for ministrada. Isso é questão de ética, isso é questão de educação, isso é questão de princípio bíblico. Você nunca vai ver, na hora que, no contexto judaico, que a Torá está sendo ministrada, você não vê nenhum profeta interrompendo. Não, você não vê. Na hora que a Torá era ministrada, a leitura, por exemplo, com o rei Josias, Neemias, quando era a leitura, não existia interrupção. É algo sagrado. Então, os irmãos que têm os dons de profecias têm que entender isso. Quem quer que seja, que esteja fazendo o uso da palavra, a primazia, não é por causa de alguém, é por causa da palavra que está sendo ministrada. E aí a pessoa tem que se conter, tem que segurar, não botar o pé no freio. Então, depois que terminar, você vai lá, a pessoa entrega, até mesmo depois do culto. Né? Isso aí é questão, é como eu digo, Deus me dá o dom, Deus me mostra, a forma é minha responsabilidade. A iluminação e a revelação é de Deus. Então, essas duas coisas têm que estar casadas. Obrigado, mano. Amém. Só para alinhar com o que o pastor falou, ainda em Coríntios, capítulo 14, você vai ver a partir do 29, versículo 29. Tratando-se de profecia, falem apenas 2 ou 3, e outros o julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, e cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. O espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Seguindo, agora queremos entrar no variedade de línguas, falar em línguas estranhas, variedade de línguas. É o falar em línguas conhecida ou sobre algo natural pelo poder do Espírito Santo. Essas línguas podem ocorrer em línguas de outras nações ou idiomas. Em Atos capítulo 2, você vai estar vendo ali isso, aonde todos falavam em seus próprios idiomas e todos entendiam o que era falado. E o outro é línguas espirituais, que você vai encontrar em Coríntios capítulo 13, versículo 1.
e que vai falar: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, seria como um bronze que soa e como um símbolo que retine. E também, no 14, versículo 2, vai dizer: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, fala a Deus, para Deus, e ninguém entende, pois por meio do Espírito fala em mistério. Vamos lá. Dar uma analisada aqui. Eu gostaria de, irmãos, vou juntar aqui os dois, profecia e o falar em línguas. Fazer tem um raio-x, né? Vamos dizer assim. Tem como profetizar sem falar em línguas? Ou falar em línguas sem profetizar? Qual deles é maior? Tá? Tem até... já está escrito aqui. Do falar em línguas. Então, vamos lá. Falar em línguas estranhas, sem interpretação, sem a interpretação de língua. Que aí eu já estou entrando até no terceiro para juntar aqui, que é o dom da interpretação de língua. Falar em línguas sem interpretação. Continue aí, vamos abrir no 14, a partir do 26. O que fazer, então, irmãos? Quando vocês se reunirem e tiver... Um tem salmos, outros tem ensino, e outro traz uma revelação. Aquele fala em línguas, e ainda outro a interpretação. Tudo seja feito para edificação. No caso de alguém que falar em línguas, que não seja maior, que não sejam mais do que 2 ou quanto mais 3, isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Se não houver quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo e com Deus. Vamos lá, para que a gente desconstrua um pouquinho aqui algumas coisas. Se eu falo em línguas estranhas, falar em línguas estranhas sem interpretação, você fala para Deus, não aos homens. Quando você está falando em línguas estranhas, há uma ministração, algo que está acontecendo ali, você não fala ao homem, até porque o homem não está entendendo o que está sendo falado ali em línguas estranhas, mas fala a Deus. Ninguém entende quando você está falando em línguas estranhas. Não tem como você entender quando alguém está ali sendo usado falando línguas estranhas. Isso é, sem a interpretação. Fala em mistérios e edifica a si mesmo, porque você está falando com Deus. Edifica a si mesmo. Júnior, então quer dizer que eu não posso pregar falando em mistério? Pode. Só que, se você ministra toda a pregação falando em mistério, quem está entendendo? Quem está sendo edificado? A si mesmo. E até mesmo dá uma sensação de que você está cheio do Espírito, né? E muitas das vezes as pessoas não conseguem, eu já vi muitas pessoas fazerem isso, não conseguem ter o norte na pregação ou falar algo, por quê? A cada 3 palavras, aí começa a falar em línguas estranhas. A única pessoa a está sendo edificada é a si mesmo. Mas vamos lá. Essa é sem a interpretação. Se quiser anotar, ponto. Sem interpretação, você falando em línguas estranhas.
você não fala aos homens, você fala a Deus, ninguém entende, e fala em mistério e edifica a si mesmo. E a profecia? Vamos trazer para a profecia. A profecia fala aos homens. Será que tem um peso da profecia e de línguas? Mas vamos lá. A profecia fala aos homens. Fala a toda a igreja. E edifica a igreja. Então, a profecia, ela é maior do que eu falar em línguas? Sim, quando não tem interpretação. Porque quando a língua estranha tem interpretação, ela tem o mesmo peso que a profecia. Estão entendendo o que eu estou falando? Quando você fala em línguas e não tem interpretação, você exalta, você edifica a si mesmo. Mas quando há uma interpretação, ela tem o mesmo peso do que a profecia. Viu como é que juntou os 3 pontos? Profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação. E quando ela tem a interpretação, ela fala, o profeta, né, fala ao homem, traz algo da parte de Deus, as pessoas entendem porque está tendo a interpretação, e a interpretação de línguas, não confunda, você não entende, é interpretar. Vamos interpretar a interpretação de língua e não traduzir. Você não consegue traduzir. A irmã Glória começou a falar em mistério, eu vou lá traduzir letra a letra, palavra a palavra. Não é assim. É interpretar o que está sendo falado. E isso é um dom de Deus, para que os que estão ali possam entender aquele mistério que Deus está falando. E aí tem um peso profético aí. Agora, começar a falar e como se fosse dar peso a uma profecia é outro ponto que você tem que tomar cuidado. Mas por que, pastor Júnior, isso? Eu estava em uma live e uma pessoa começou a falar em mistério. Começou a falar para mim também, porque eu tinha repreendido uma pessoa e ela começou a falar, você é um cabeça dura, deixa minha serva falar. E, claro, ela não falava no nome de Deus. E eu falei assim, isso não é línguas estranhas. E isso não provém de Deus. E eu aqui, sentado, incomodado, comecei a orar, a falar com Deus, e aonde eu falei no primeiro bloco sobre essa palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento com discernimento de espírito. Louvado seja Deus, que naquele dia eu pude ver algo que não condizia. Tinha algumas irmãs ali, eu acho que Irânia está aqui, e pode comprovar isso. Não para minha glória, não para minha honra, não precisei falar uma língua estranha, até porque seria uma bateção de boca. Eu já vi em uma igreja as pessoas, 2 irmãs, em guerras de línguas estranhas, para ver quem falava mais, e ficava aquela coisa... A que ponto as pessoas chegaram? Então, todo o cuidado. E quando houver o falar em línguas com interpretação, você sabe que está sendo ali, Deus está revelando algo para o povo, está trazendo uma profecia para o povo, trazendo algo da parte dele para o povo. Agora, como muito bem lido, vamos lá, do falar em línguas. Continue aí no 14, a partir do versículo 7. Eu gostaria que alguém lesse para mim,
versículo 7 de Coríntios 14, vai até o 12. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também você com a língua não pronunciardes palavra bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estarei como que a falam ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que falo será bárbaro para mim. Assim também vos, como desejais dons espirituais, procurarei abundar neles para a edificação da igreja. Amém? Amém. Olha só o 7, o que vai dizer. É assim como instrumentos, como a flauta e a harpa. Tem que haver uma sintonia. É a mesma coisa da interpretação. Vamos lá. Eu começo a tocar trompete aqui, mas eu não sei tocar trompete. Eu simplesmente vou dando nota, ou vou sem nota nenhuma. Você não vai estar entendendo o que eu estou tocando. A música não chega até o seu ouvido. Agora, quando é uma pessoa que ela toca muito bem, você entende a música que está sendo tocada. Assim é também o falar. Se um irmão levanta, fala algo, e o outro está falando totalmente diferente, há uma desentonação ali. Como vai falar? Vamos lá. Alguém levanta para profetizar para a irmã Glória. E, no mesmo tempo, alguém levanta para profetizar para Maria Lúcia. E está aquele choque de profecia ali, e ninguém está entendendo o que está acontecendo. Um profetiza para A, o outro profetiza para B, e levanta mais um, e vai lá no canto. Como é que vai entender? Não entende. E as coisas de Deus, ela tem decência e tem ordem. Para que haja uma interpretação, para que haja um bom entendimento do corpo de Cristo. E mais à frente, também, vamos estar pegando aí, falar sobre um ponto que eu tinha separado, sobre os que estão na casa, receber tais a interpretação, ouvir, no 22, vai dizer: portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, todos, se puderem falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que vão dizer: vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um que não é crente ou não instruído, ele será convencido
porque todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornaram manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus. Vamos lá. Se eu não sou crente, eu chego para congregar numa igreja ou assistir um culto e tem uma manifestação de línguas estranhas ali. Se eu não entendo o que está acontecendo, eu já ouvi isso, tá, gente? Eu já ouvi isso. Uma pessoa que totalmente diferente. Hoje é até raro alguém falar isso, mas teve uma pessoa que falou, eu fui lá numa igreja e todo mundo falando mistério no mesmo tempo, sei lá o que era aquilo que eles estavam falando, eu não entendia nada. O pessoal falava um com o outro e eu saí. Por quê? Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Agora, quando é uma profecia, quando estão havendo profecia, e a pessoa não crente ou não instruída, ela entra e Deus vai revelar na profecia a intenção, o coração da pessoa. Por quê? É uma profecia. Ela provavelmente vai aceitar a tal profecia vinda da parte de Deus, tá? E vai acabar congregando ali. Aqui a gente coloca esse peso, quero só colocar aqui da questão, para finalizar, da profecia e da línguas estranhas. Vamos lá. Quando há uma interpretação, a profecia e línguas estranhas têm quase o mesmo peso. É a mesma coisa de pegar a profecia. Como ela vale mais, ela, vamos dizer aqui, uma nota de R$100, porque é uma profecia, Deus falando, Deus fala ao homem, e alguém é edificado quando Deus fala a essa pessoa. É a mesma coisa de eu pegar e começar a falar coisa que Deus falou para mim da vida da irmã Glória, ou da vida da irmã Maria Luz. Ela vai estar sendo edificada, porque é uma profecia. Deus falando para ela, ou Deus falando para a igreja, Deus falando para os nossos irmãos. Você está sendo edificado. E lembrando que os dons, os dons não é para a edificação própria, tá? Os dons não é para a edificação própria. Os dons é para a edificação de outrem. Se engana quem acha, eu tenho o dom da cura, eu sou... Não é para a sua edificação. Não é para você se sentir, eu sou profeta, Deus me usa. Não, não é para você. É para a edificação de outro. E Deus te usando para tais. Agora, quando há em línguas estranhas, a interpretação... Olha o peso, olha o que eu falei. A profecia, uma nota de 100. Mas se tem ali alguém falando em mistério, e ninguém está entendendo, ela tem um peso. Ela está edificando a mim mesmo, porque eu estou falando com Deus. Alguém vai passar perto do presbítero Jefferson e vai dizer, aquele ali está cheio de unção. Aquele ali Deus está usando. Mas sabe que Deus está usando ele, porque ele está falando em línguas estranhas e não há uma interpretação. Agora, quando há uma interpretação, é praticamente assim, vamos supor, se a profecia tem a nota de 100, a línguas estranhas uma nota de 50. Mas com a profecia, bota mais uma nota de 50 ali, porque agora ela está como se falando ao todos, estão entendendo o que está se falando. E é praticamente uma profecia falando à igreja. Amém? Hoje é curto mesmo, gente. Hoje estamos finalizando. Espero que todos tenham entendido um pouquinho do que eu trouxe aqui. Eu não vou entrar nos méritos, né, da questão da fala,